Uma ótima tarde a todos. Eu, Thiago Pedroso, sócio e responsável aqui, um dos responsáveis pela Mexenda Variável, junto com meu sócio, o Rafael Burgman, que toca a área de offshore da Critério, trazendo aqui, hoje é dia 19 de maio, mais um resumo da semana com tudo o que de fato importa no mercado. Eu vou começar hoje falando de Brasil e depois você vai falar lá de fora. Mas eu só quero dar uma adenda, né? A gente teve no começo de maio, né, 2 semanas atrás, a reunião do Fed, então todos os olhos estão ali nessa frente monetária. Semana passada a gente teve diversos indicadores de inflação ao redor do mundo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E essa semana, né, eu acho que ficou bem nos holofotes, questão fiscal, né? Tanto acabou isso aqui no Brasil, como a questão do impasse da dívida pública nos Estados Unidos. E com isso, meu querido Pedroso, lógico que outras coisas vamos falar, né? Diversos gestores divulgaram essas movimentações no trimestre passado, né? O relatório 13F, que é divulgado 45 dias após o encerramento do trimestre, Warren Buffett, Bill Ackman, Steve Cohen, enfim, entre outros nomes. E no Brasil, Petrobras, enfim, impressionante, né? Contrariando o tupi todo, subindo em dia que todos acharam que ia cair. Pedroso, me dá bala que eu me empolgo aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro vamos começar da Petrobras, já que você falou. A Petrobras anunciou nessa semana mudanças para o PPI, que é o preço de paridade internacional. Para quem acompanha o mercado há algum tempo, o PPI ele foi criado logo depois que a Dilma caiu pelo Michel Temer, ainda quando ele colocou o Pedro Parente como presidente da Petrobras. E aí a ideia ali era de fato ter uma métrica do qual o mercado, né, e a própria empresa pudesse divulgar ali qual que seriam os reajustes. Já que anteriormente, principalmente antes do governo Dilma, não tinha uma clareza de como era feito os reajustes. E aí o que a Dilma fez naquela época foi controlar a inflação no Brasil, utilizar a Petrobras para fazer política econômica. Então ela controlava a inflação do Brasil, deixando ali, subsidiando o preço do combustível. O que aconteceu lá atrás e qual que é a preocupação do mercado? A Dilma, para controlar o preço de combustíveis, ela literalmente comprava petróleo lá fora, petróleo não, né? Ela comprava principalmente diesel lá fora mais caro e vendia mais barato no mercado interno. Então o que aconteceu no fim do dia foi que a Petrobras começou a gerar prejuízo, começou a queimar a caixa. A gente viu ali alguns anos de prejuízo seguidos, chegou um ano 36, 37 bilhões de prejuízo no auge. Chegou até que você é a empresa mais endividada do mundo, a Petrobras chegou a ter quase 500 bilhões em dívida. E aí a gente viu todo o processo que se seguiu depois, quando o Temer entrou e toda a reestruturação que a empresa passou. Depois que aconteceu isso, a gente teve agora na crise em 2020, principalmente, né, logo depois do Covid, aquele movimento alto petróleo que foi mais intensificado com a guerra da Ucrânia. E aí levou o petróleo lá para cima e a discussão se voltou de novo sobre o PPI, principalmente porque, como ele afetou a empresa do petróleo lá de fora, ele sofreu duplamente. O petróleo explodiu e o dólar também foi para cima. E aí isso impactou diretamente na inflação, não tem como impactar, não só pelo combustível em si, mas por toda a cadeia, né? Frete, bate lá até no que você compra lá no mercado na ponta final. E aí agora o governo, que já vinha reclamando muito disso, isso era uma das bandeiras do Lula quando ele concorreu à eleição, ele de fato conseguiu derrubar o PPI da Petrobras. O governo ele não anunciou uma regra clara de como que vai ser os reajustes a partir de agora. Essa é a grande reclamação do mercado, mas ao mesmo tempo ele deixou mais ou menos claro que inicialmente vai acompanhar o preço lá de fora, com algumas características específicas, e de novo, assim, é difícil explicar, acho que nem eles entenderam bem qual que é essa regra, mas ele colocou ali uma característica específica, ele vai variar de acordo com cada ponto, então pontos específicos do país podem ter preços diferentes, enfim, é meio confuso a história, mas o importante aqui não existe uma regra clara. No primeiro momento, o mercado ele aceitou a história, principalmente porque o governo não fez nenhum movimento brusco de mudança de preço. A queda de preços de combustível que ocorreu essa semana, a gente viu tanto gasolina quanto diesel caírem uns 10% a 12%, ela já estava prevista dentro do PPI. Então já teríamos essa queda mesmo dentro do PPI anteriormente, não teve mudança, então o mercado não se assustou. E o mercado olhando o preço do petróleo, caiu, o dólar caiu, o mercado está tranquilo com a Petrobras, porque ele não acredita que vai ter nenhum movimento nesse primeiro momento. E aí eu acho que vale pisar, Pedroso, tipo, um meio de consenso, né, que a gente entra em 2023 é que de fato as estatais não sofreram, né, era verdade histórico, enfim, como verdade, ou seja, menos dividendo, mais investimentos ali, menos eficientes, né, aquela questão toda do mau uso, né, da verba da empresa para cumprir interesses políticos, né. E uma curiosidade, essa acho que você não sabe,
A Petrobras negocia hoje é 1,7 vezes lucro. A Gazprom, que é a Petrobras russa, digamos assim, negocia a 2 vezes lucro. Ou seja, a Petrobras russa está mais cara, os caras têm embargo de todo lado, a Rússia está sancionada pelo mundo ocidental inteiro e está mais cara em termos de valuation do que a nossa estatal. Então, na verdade, não só sei como eu ia comentar isso. Sério? Olha, Que você está falando, eu ia falar que seria inocência nossa achar que a Petrobras não sofreu com isso. Na verdade, não é que a Petrobras não sofreu, é que a Petrobras já vem sofrendo com isso. E a Petrobras, exato, a Petrobras já tem esse movimento muito no preço. Então, a alta que nós vimos da Petrobras, na verdade, não foi porque a notícia foi boa, mas foi porque a Petrobras já precificou um cenário extremo e a gente consegue perceber isso exatamente com esse tipo de comparação. A Petrobras está negociando a nível de preço muito maior do que o atual. E a incerteza que o mercado coloca no preço é muito grande. Então, assim, o mercado ficou relativamente tranquilo, porque já estava no preço. Mas aí tem alguns riscos no caminho, principalmente, e também de investimentos, né? Eu acho que é válido até falar aqui, pegando esse ganho, como é que comportou isso todo, né? Porque a essa transição veio aqui a nossa tela, que na semana, né? Lógico que não fechou ainda sexta-feira, mas a semana sobe aqui 2,17% o índice, com contribuidores aí como Vale, B3, Redditor, né, Bradesco, como é que você viu aí? A gente até vai entrar um pouquinho em alguns pontos que foi um dos conflitos, algumas causas que contribuíram bastante para o movimento de alta no índice, mas a Vale teve uma contribuição ok ali, a Vale contribuiu para 12% de toda a alta do índice, muito porque a Vale já estava negociando. Existe uma semana, tá? Apenas em 5 dias. E mesmo com dados ruins da China que nós vamos entrar daqui a pouco, mas no geral dessa semana especificamente a contribuição no índice, tanto do lado negativo quanto positivo, foi muito pulverizada. E aí eu vou entrar ali em alguns pontos, principalmente por conta de fatos que aconteceram ao longo da semana. Inflação para baixo, a gente tem a questão do arcabouço, a gente teve uma puxada muito forte de setores mais ligados à economia doméstica principalmente. E aí ao mesmo tempo que a gente viu sim o Ibovespa subir, mas puxado bastante por uma composição mais pulverizada. Se a gente tivesse visto, por exemplo, setor financeiro e setor de commodities que são representativos na bolsa subindo, provavelmente vocês estariam vendo a bolsa 115, 120. Mas isso eu acho positivo, né, Pedro? O mercado por amplitude é um mercado vencedor, né? Enfim, é um dos indicadores aí que mostram talvez uma força mais estrutural, não sei. Sentiu isso, né, os últimos anos, principalmente porque você viu a bolsa segurando níveis de preço, mas exatamente porque teve pouquíssimas empresas que seguraram. No restante, teve setores inteiros que ficaram 70%, 80%. Perfeito. Então parece ter muita coisa no preço. Parece ter muita coisa no preço, que parece que esse movimento ele é muito mais saudável do que a gente viu. Que legal atrás. Aí, assim, voltando aqui, o que aconteceu mais no Brasil durante a semana? A gente teve 2 dados importantes. Anteriormente, nós tínhamos tido já dados de produção industrial, que foi positivo, foi melhor que esperado. Depois veio essa semana dados de volume de serviço, que também veio melhor que esperado. E por fim, veio dados de vendas no varejo. Essa surpreendeu total. Veio mais de 3% de alta, 3,6%, e o mercado esperava. Essa inflação que a gente está vendo, né? Porque, pessoal, é importante dizer aqui, tá? A inflação está beirando ali os 4,20%, mas o núcleo da inflação, quando a gente exclui alimentos, né? E energia, está beirando os 8,5%, né? Que é aquela composição mais pesada em serviços, né? Que é, de fato, uma derivada direta do demanda. E você me dizendo aí que, pô, aí tendo os varejos vindo bem, né? O PIB eventualmente nivelado para cima, já veio papo, né? De crescer 2% esse ano, né? O mercado tá falando no começo de ano do que é entre 1,5%. Essa inflação é demanda, deixa eu ter essa conversa. E esse crescimento é algo positivo para o Brasil, porque é uma faca de 2 pontos no final do dia. O crescimento, primeiro assim, o crescimento ele é claro que está muito ligado à questão fiscal, a expansão fiscal. O governo ele veio no final do ano passado, o movimento da PEC da transição que acompanhou, e você teve ali um aumento de recursos para o Bolsa Família, então você teve uma expansão fiscal que ajudou. Eu sempre tive uma opinião particular que você tem ali um repasse que está muito represado ainda de inflação, principalmente no setor de serviço, que não conseguiu repassar lá atrás, e agora ele está repassando. E aí eu queria, assim, quão isso é positivo ou não para a economia depende de outros fatores. Eu acho mais difícil de dar uma análise seca, porque assim, o mercado hoje começou a colocar que talvez a queda de juros vai vir um pouco mais para frente, exatamente por conta da melhora de editor e performance. E a gente vai analisar também daqui a pouco, que lá fora tá a mesma história, né? E uma bela intensificação no nível dessa semana para alguns fatores, né? E para cima, não para baixo, tá? Igual a gente tinha visto desde o início, né, da crise bancária,
as traders deixando bem os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil especificamente, e eu acho que também tem muito lá fora, mas aqui no Brasil, porque nós vimos também ao longo das últimas semanas foi um movimento de queda muito forte no preço de commodities. A gente viu o petróleo caindo e aí viu o preço do petróleo caindo junto com a queda da variação cambial, né? O real se valoriza. Nós vimos commodities agrícolas caindo absurdamente. Eu estava acabando de conversar com um cliente aqui, commodity, por exemplo, o milho, ele estava negociando a quase R$ 90 a saca, ele está negociando hoje a 56. Isso foi questão de pouquíssimas semanas, 3, 4 semanas, que a gente viu um movimento muito forte de queda. Então a questão é, o quanto isso vai representar na inflação ali na frente? Eu tenho a impressão que o mercado está super confuso. Nós vimos já a reprecificação, a reavaliação de dados de PIB, né? O mercado achando que o PIB agora vai crescer mais que ia crescer, e aí tem essa questão fiscal. E nós já vimos desde o começo do ano uma reavaliação também de qual é a projeção de inflação para o ano. Começou o ano, na verdade, com a projeção de inflação era beirando 7, né? Ela foi caindo, semana passada estava 6, a gente até comentou. E essa semana ali já tem bastante banco já colocando estimativa entre 5,8 a 5,9. A indicativa é, preço do combustível vai cair, gasolina vai cair 10%, mas você tem ali um componente, agora eu vou subir um gráfico, que bate forte nisso, que é isso, né? Queda de preço de commodity no geral. O IGPM, ele teve hoje notícia que mostrou deflação, isso ainda é a prévia do mês de maio, né? Deflação de 1,5%, que foi acima das expectativas. O GPM, ele pega muito mais esse movimento de queda de preço de commodities do que o IPCA, que ele pega muito mais serviço, pega outros dados. Então a questão é quanto isso vai ser repassado ao IPCA. E normalmente o IGPM ele também ele antecede alguns movimentos que acontecem no IPCA, né? A gente viu lá na crise, quem tem aluguel aí, quem tem imóvel alugado, o IGPM explodiu, subindo 20 e tantos por cento, o IPCA foi atrás depois. A gente chegou àquele topo. Então essa queda do IGPM pode ser um fator positivo, mas ainda assim depende. Será que a commodity permanece nesse preço? Será que ela volta a subir? Então assim, tem alguns fatores, mas eu acho que é uma definição difícil de dar. E até por isso, Pedro, né, mostram tão voláteis que às vezes faz mais sentido ler o núcleo, né, do IPCA, o núcleo do CPI, né, do indicador de inflação ao redor do milho, que a inflação cheia, né. E a gente viu que os banqueiros centrais, tanto Campos Neto como o Powell, já deixaram claro que eles estão preocupados com o índice mesmo, né, que no final do dia é serviço. Né, e ainda fora do Brasil, você comentar cheio. Exato. Tem que terminar uma coisinha de Brasil, né? Hoje saiu dados do IBCBR, que é uma prévia ali do que a gente vai ter de PIB. O IBCBR também mostrou queda menor que o esperado pro mês especificamente, que era 0,15, é esperado 0,3. Mas o que mais impressionou, eu tô subindo aqui, primeiro o anual, o IBCBR subindo 5,48% em 12 meses, o crescimento dele, e isso puxa as expectativas para cima de PIB. E segundo ali, e dividindo por setor, e aí entra no que você falou, né, na questão do olhar o núcleo da inflação, indústria para baixo, tendo queda no mundo inteiro. Serviço disparando, né? Serviço lá em cima foi o que mais puxou para a contribuição de alta no IBCBR, e depois a gente vê o varejo ampliado. E então, a Chile, até nos Estados Unidos não foi diferente, mesmo assim, diferente. A semana começou faixinha injetando, se não me engano, $18 bilhões na economia, né? Enfim, passamos por lá também aqui esperando, que dá espaço, né? Tanto pro lado fiscal como pro lado monetário, injetar estímulos. E eu acho que começa a conversa, Pedro, algo que a gente não via, né? Enfim, nos últimos meses, é que será que a China vai conseguir crescer 5% esse ano, né? Porque a gente viu a produção industrial aqui inesperada, a gente tem visto alguns indicadores de PMI aqui, as vendas do varejo subiram 18%, mas trabalho eles foi dado. A expectativa era 23%, produção industrial, a expectativa era de 11% de alta, veio 5,6%, mas que inveja, né? Eu queria ter uma expectativa de 11%, subir só, né? Que teve efeito baixo, acho que estava fechado no mesmo período. A SAIC, os números atualmente vão ser bastante altos, né? Mas o mundo inteiro está vendo essa recuperação, né? Porque em viagens, transporte aéreo, comida fora de casa, né? Restaurantes, a gente tem visto uma forte demanda por vestuário, especialmente vestuário de luxo, né? Se tu quer dar foto, se quer viajar, tá bonitão. Então, pô, acho que é um pouco desse sentido, né? Uma demanda reprimida ainda que a gente vê tá se fomentando, né? Enfim, acho que tem uma questão grande incógnita. Eu só queria terminar uma coisa de Brasil, a gente entra lá fora para não estender muito. A semana também foi apresentado o arcabouço, já o projeto, depois que passou pelo relator, né, que é o Cardeado. O arcabouço fiscal, no geral, ele
eu já tinha comentado semana passada, então eu não gosto de entrar disso, mas no geral ele colocou ali algumas regras que que ele coloca algumas punições para o governo caso ele não cumpra. Então já é positivo, o mercado em geral está gostando mais do arcabouço que está saindo do que entrou. A única crítica no mercado foi que eles acabaram fazendo um acordo com o governo para poder aumentar em 2,5% o gasto adicional para o governo acima da inflação. O relator fala que isso dá uns 40 bi, que é uma compensação da queda da desoneração dos combustíveis, o mercado está falando que é 80. Isso deu um pouquinho de mal-estar, mas o mercado, beleza, engoliu e também está esperando que ainda vai passar na Câmara, que pode ter uma regra ainda mais rígida depois que for passado na Câmara. A proposta deve ser votada a semana que vem. Termina aqui, Brasil, vamos começar lá fora. Hoje o Brasil teve mais coisas que lá fora, eu acho. Mas vamos lá, pessoal. Para te começar, porque tem um dado que eu estava vendo agora bem interessante, tá? O volume de opções de compra, né, calls da Nasdaq, está no maior nível desde 2014. O que eu mais escuto no mercado hoje é que está todo mundo pessimista, né? Até saiu a pesquisa de sentimento do Bank of America mostrando, né, que, enfim, o sell side, né, tá em nível de pessimismo aí que a gente não via desde 2008, etc. Mas quando a gente olha esses indicadores, né, de volume, que é até o VIX, né, indica o contrário, né, indica uma grande complacência, né, indica o mercado se animando pra caramba. E a gente olha a alta do S&P esse ano, tá concentrada, a gente até pode subir um gráfico aqui, das Big Techs, né? 5 nomes, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet e Meta, o antigo Facebook, contribuíram para mais de 80% dos ganhos da Bolsa Americana este ano, né? Então, diferente do Brasil, né? E tipo, esse movimento em grande amplitude essa semana, lá fora a amplitude continua bem fechadinha, né? Em setores bem nichados, especificamente Big Techs, né? Que viraram ali o cavalo da vez. Por exemplo, a Nvidia negociou 800 bilhões de dólares, né? O market cap atual deles. Quanto lucro da Nvidia? Não tem 6 bilhões de dólares. Anual. Lucro anual, né? Está falando de múltiplo de mais de 100 vezes. Aquele famoso price to perfect, precificá-la à perfeição. Tem um risco grande de execução por aí. Né? E até podemos subir aqui o VIX, né? O índice do medo, o índice da volatilidade no mercado acionário americano, está lá embaixo, levando umas mínimas que a gente não via em mais de 12 meses, né? Mas você está vencedora, né? Até algumas pessoas que seguem isso, é o seguinte, você compra a Bolsa Americana quando o VIX está acima de 30, mercado com medo, né? Aquela coisa toda venda, encapsulação, e ser bem que a Bolsa Americana quando o VIX está abaixo de 20. Qual o famoso ditado de maio? Sell and May and go away. Será que vai descer? Até agora parece que não, né? Até, pô, enquanto você falou isso, e Sell and May and go away quer dizer vender em maio, vai embora. É um período sazonal muito fraco na bolsa, né? E aí, fim do ano, a gente tem mais de Papai Noel, etc. Normalmente, período sazonal também tem uma história por isso, né? Normalmente, porque é o período de férias americano, né? Então, cara, vende em maio, vai... Exato, o mercado um pouco ali, mas, enfim, menos catalisadores para alta, né? E esse VIX indica uma complacência, isso, enfim, me deixa um pouco até nervoso, né? Um VIX baixo nesse nível, volume de call tão alto, né? Enfim, não sei. Até eu acho boa parte disso, Pedro. Essa semana o pessoal acompanhante aqui sabe, né? A gente tem uma visão tão construtiva da bolsa nos Estados Unidos, especialmente que você esses valuations com juros lá fora alto. E aí a gente duvidando do próprio mercado que tem corte esse ano. Aí parece que o mercado está correndo agora. A gente vai falar dessa reprecificação que teve de juros por parte de dirigentes do FED falando tudo. Até o próprio Jerome Powell, né, falou hoje, sexta-feira. Vou comentar daqui a pouquinho. Mas eu queria trazer aqui à tona uma reflexão para vocês, né? Todo mundo tá falando, pô, ali em recessão, os lucros corporativos vão cair, né? Enfim, todo mundo não, né? Alguns gestores, enfim, sell-side também tendencioso a esta narrativa. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu vi nomes de peso falando, é aquela questão do boom de produtividade, né? Que aí eu acho que os Estados Unidos, sendo a capital intelectual do mundo, está muito mais propício a surfar esse boom, vindo de automação, machine learning, inteligência artificial, do que outros países, né? Aí você pega, por exemplo, o Steve Coin. O Steve Coin é a inspiração do personagem Bob Axelrod, né? Na série Billions. Trouxe esse nome que imagina que muita pessoa viu a série vai conseguir fazer a conexão analogia. Ele deu uma entrevista essa semana falando que espera que a próxima década seja bem positiva para a bolsa como um todo. Porque quando a gente tem boom de produtividade, as empresas conseguem produzir mais gastando menos. E isso impacta diretamente a margem líquida, que faz os lucros crescerem. Sem contar que é deflacionário isso, né? Por exemplo, imagina a Amazon. Para introduzir o e-commerce, os preços do varejo caíram.
né? A Uber, pô, pegar táxi é muito mais caro do que pegar a Uber, né? Então, inovação, disrupção é algo deflacionário. E até quanto a gente consegue precificar isso, né? Também é um segundo, Pedroso, uma ideia para te criar uma bolha enorme. É um segundo. É só a gente pegar o começo da década de 90 ali, quando quebrou o Nasdaq no final, a década de 90, começo dos anos 2000, a Microsoft demorou 16 anos para chegar ao valuation que ela estava em meados de 2000, né? Foi o pico ali da bolha. 16 anos, né? Então, enfim, é uma reflexão. É só um adendo, né? Semana passada tínhamos falado do nosso vídeo sobre os chats de GPT, toda a inteligência artificial. Nós já gravamos e depois vamos subir. Clicar ali no sininho, vai conseguir receber isso e poder acompanhar o que a gente trouxe lá sobre o mercado e como que isso pode mudar. Mas não continuar lá fora. Agora vamos para juros, né? A mãe de todos os mercados. Semana teve 14 dirigentes do Fed falando, tá, pessoal? Então uma semana que teve bastante volatilidade no mercado de treasuries nos Estados Unidos. E uma volatilidade de juros para cima, né? Então teve uma pressão vendedora ali dos títulos americanos bastante fortes, né? Especialmente ontem, quinta-feira, quando uma das dirigentes do Fed, membro votante, né, falou que com os dados que ele tem hoje, ele está propício a botar a favor de uma alta de 25 pontos no ano que vem, né? E aí tem outros membros do Fed que falam, não, vamos esperar esse aperto cumulativo surtir efeito na economia. Claramente tem defasagem, né? A gente subiu o juros nas últimas 10 reuniões consecutivas, saímos de 0, fomos para 5%. Agora a gente tem que ter um pouco de paciência para não arriscar, né, induzir a economia por uma dor, uma recessão talvez desnecessária. O que eu tenho a ver nessa conversa toda, tá? O Fed errou feio quando falou que a inflação era transitória no final de 2021. A credibilidade deles está em jogo. Então, se eles forem errar, eles vão errar para mais do que para menos. Isso eu deixo bastante claro, tá? Aí, incluídas também uma informação que acompanhando qual que eu falo hoje de manhã, o áudio, a probabilidade de alta de juros dos Estados Unidos estava praticamente zero nessa próxima reunião nas últimas semanas. Hoje bateu 40%. As probabilidades ela calcular numa ferramenta da Bloomberg que se chama CNE. Então o mercado basicamente saindo de zero em questão de menos de 2 semanas para 40% de chance de um aumento. E a próxima reunião do Fed é dia 14 de julho. Né? A gente tem dados tanto de emprego como de inflação até lá. Então tudo pode acontecer, tá 100% dado dependente. E a gente vê opiniões bastante diferentes dentro dos 18 membros votantes que fazem parte do FOMC, que é o cupom dos Estados Unidos, né? Um tá falando uma coisa, outro tá falando outra. A visão que a gente teve essa semana que o mercado digeriu é um Fed mais hawkish, mais duro do que eles esperavam anteriormente. Tá? E com isso até eu subo aqui a fotografia de juros, que o mercado tá colocando na conta hoje. Tá falando que o primeiro corte de juros vai ir em novembro desse ano, e a gente vai ter outro corte em dezembro. Então, 50 pontos base ao final do ano. Anteriormente, semana passada, a gente estava falando de 75 pontos especificados da curva de juros norte-americana. Tá, então você vê que com os Fed Speakers falando, teve essa precificação para cima, o Tesouro de 2 anos, que é bem ligado à política monetária, saiu de 3,7% e agora está em 4,3%. Isso em 5 pregões, né? O juros está pior que o estoque, né? Uma volatilidade enorme, isso não favorece ninguém, que cria uma dificuldade enorme para a gente conseguir achar o valor justo das empresas, né? Você falou bastante dos itens, né? Mas é importante salientar que tivemos dados econômicos melhor que esperado. Dados de desemprego, que foi também melhor, foi melhor que esperado, né? O que é ruim para a inflação. E na sexta-feira passada, teve um estudo da Universidade de Michigan, não é um estudo, né? Um dado que mostrou a elevação das expectativas de inflação de 3 para 3,2% para os próximos 5 anos. Então, tudo isso corrobora o que os dirigentes estão falando. Corrobora não, acho que na verdade, eles olhando esses dados, eles acabam colocando uma perspectiva de falar que o juros permanece mais alto durante algum tempo. Não, Pedro, eu disse tudo, tá? Agora, pessoal, indo aqui para o lado um pouco mais micro, né? Eu comentei isso no call, que a semana foi importante, porque diversos nomes de peso divulgaram as suas movimentações de carteira ao longo do primeiro trimestre, tá? No relatório 13F. Então, se você tiver um gestor que você gosta de acompanhar, coloca o nome dele, 13F no Google, que logo ali embaixo vai aparecer, né, as movimentações do último trimestre. E a gente viu um tema em comum, Pedro. A maioria dos gestores são compradores líquidos de ações. Compraram mais do que venderam ao longo do primeiro trimestre do ano passado. Nada mais justo conversar com ele, somente ele, nosso queridíssimo Warren Buffett, né? Todo mundo sabe aqui que a Berkshire é a aviação predileta, é a melhor posição em carteira hoje, adoro a estratégia deles, né? Buy and hold, simples bem feito e por aí vai. O que o Buffett fez, né? O que a Berkshire fez
ao longo, né, do primeiro trimestre de 2023. Aumentaram em 2,28% a exposição em Apple. Hoje é 150 bilhões de dólares, tá? A posição da Berkshire na Apple. 46% da carteira é de investidas deles. 46%, né? Então, pô, você acha que o Buffett diversifica tanto assim ou não? Ele tem um cavalo que ele gosta, alguns cavalos que ele gosta e ele vai certeiro neles, né? Aumentou a exposição também em Bank of America, no setor financeiro. Ele já comentou em entrevistas passadas que é muito fã da gestão de lá, especialmente do CEO, eles parecem ser amigos, tá? Diminuiu a exposição a Chevron, né, umas maiores empresas de óleo e gás dos Estados Unidos e do mundo, tá? E aumentou a exposição ao Occidental Petroleum, que ele já vem comprando, né, com grande recorrência aí ao longo dos últimos trimestres, outra empresa de óleo e gás nos Estados Unidos. Eu quero chamar a atenção aqui, Pedroso, que não está nessa lista porque não está entre as 10 maiores posições, é uma compra nova que ele fez. Capital One Bank, um banco regional nos Estados Unidos, né? E aí, eu faço analogia, quem compra essa ação daí, você sabe? Não. Michael Burry. Tá no 13F dele também. Ou seja, o Buffett e o Burry, ao longo do primeiro trimestre de 2023, compraram uma posição idêntica. Capital One Bank. Michael Burry, ele é o que é representado no filme The Big Short, né? Que é a grande aposta em português. Então ele é aquele gestor que acertou a queda da crise subprime lá em 2008. Exato. Engraçado que o Burry, né, no final de janeiro, colocou no Twitter ali, sell, vende. Aí, acho que, pô, em março, abril, ele colocou, tava errado de fato, vende, né, logo ali em janeiro. Aí a gente olha o 13F dele, e foi um dos trimestres que ele mais comprou a história. O cara foi pras compras, deixou um carinho, né? E ele dobrou a participação que ele tem nas ações chinesas, JD.com e Alibaba, são as duas maiores posições da carteira dele atualmente. E ele comprou 5 bancos regionais nos Estados Unidos. E entre esses 5 bancos tem 2 que a gente conversou bastante aqui, que é o First Republic Bank e o Pacific West, né? O First Republic praticamente dropou, né? O JP Morgan incorporou ali, depois de cair mais de 95%, né? Comprou ali basicamente os ativos do banco. E o Pacific West sofreu bastante. Certamente o Burry já está perdendo dinheiro dessas posições, mas eu acho que mostra, né, que em meio ao caos tem oportunidades e muitos gestores, né, a grande maioria, na verdade, compraram mais do que venderam ao longo desse último trimestre. Então aqui explica, né, porque foi um trimestre tão forte também, o primeiro trimestre do ano, né, de uma força institucional gigantesca. Para finalizar, Bill Ackman, ele é o gestor da Pershing Square. Uma posição que eu adoro que ele colocou a carteira dele, que tá certíssimo de fazer isso, tá? A opinião pessoal minha, não é recomendação pra ninguém, é Google. Ele montou 10% de exposição da carteira a Google ao longo do primeiro trimestre, não tinha ainda Google na carteira dele, e ele deve ter visto o quê? A Google, no começo do ano, quando a Microsoft comprou o ChatGPT e disse que ia incrementar o Bing, que é o mecanismo de busca deles, a Google sofreu pra caramba. Porque muita pessoa tá falando, pô, a Microsoft vai tomar market share da Google, eles agora vão ter inteligência artificial, bacana. E a Google, pô, é só usar o Bing pra saber que a Google tá ali os à frente, né? Então, muito gestor, né, até outros nomes menos conhecidos, viram essa oportunidade e adicionaram ali a sua carteira. Legal. Isso, pessoal. Acho que é isso, pessoal. Ficamos por aqui, então. Um ótimo final de semana todo. Para quem gostou do nosso vídeo, clica aqui em curtir, no sininho também, para poder acompanhar nossas próximas publicações. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Ótimo final de semana.